Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez fazendo essa gravação de conteúdo para todo mundo, conteúdo para quem quer empreender, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a parte de franquias. Trouxe mais uma vez com a gente a nossa querida Amanda Giovanelli. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está nos assistindo. De novo, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de empreendedorismo e podendo trazer uma pessoa muito especial, muito bacana, que tem muito conteúdo para passar para todos vocês. É isso aí, hoje a gente vai começar um novo quadro, né, dentro dessa série de conteúdos que a gente está gravando para vocês, que é um quadro que, por enquanto, a gente denominou como Franqueados de Sucesso. Não sei se vai trocar o nome ou não, mas trazer convidados, pessoas que também são empreendedoras, que também atuam na área de franquia, para poder trazer essa experiência para vocês, não só das marcas que estão dentro da holding, mas de outras marcas também do mercado em geral. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, um carinho gigantesco por ela e por toda a família. Fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite para vir aqui bater esse papo com a gente, trazer toda a experiência dela para vocês, que é Isabela Franzotti. Tudo bem? Gente, primeiro eu queria muito agradecer o convite, eu fiquei muito feliz quando o Vinícius me convidou para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é franquia. Então é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E, bom, para começar, Amandinha, vou deixar você começar porque vocês não se conhecem. Né? Então, vamos ali e aí a gente vai seguindo esse bate-papo, a gente vai seguindo essa conversa. Até no caminho vindo eu falei com o Vinícius, né? Uma curiosidade que eu queria saber, da onde surgiu essa sua vontade de empreender, se é uma coisa familiar, da onde que veio, como que você começou? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou formada em Direito, né? Sou advogada, tenho OAB, mas nunca me identifiquei tanto assim com Direito, né? Eu tenho 30 anos e na época que eu fui fazer o vestibular, a gente fazia muito teste vocacional, né? Pra ser bem sincera, no meu coraçãozinho, assim, o que eu queria era dançar. Eu amo dançar, danço até hoje. Então, já tinha um pouco dessa veia mais artística, né? Mas fui fazer Direito. E quando eu terminei a faculdade, sabe quando você não se identifica com a profissão, né? E eu queria alguma coisa diferente. E na época eu comecei a montar alguns projetos para ter a minha própria empresa. Foi meio que instintivo, assim. É claro, minha família, né, meu pai é médico, mas é um médico empreendedor, minha mãe tem empresa. Então, acho que isso tá um pouco no sangue. E logo que eu saí da faculdade, fui para São Paulo, que eu fiz faculdade em Campinas. Gostava muito de morar em Campinas. Quando eu fui para São Paulo, eu não me adaptei muito. E aí eu voltei. Voltei para o interior e comecei a pensar em algumas coisas. Foi quando eu criei uma marca de roupa em sociedade com uma amiga minha. E a gente trabalhou muito, mas o retorno foi pequeno, né? E uma coisa que me incomodava um pouco era a parte de produção, que eu gosto muito mais da parte de comercial, de vendas, que para mim faz um pouco mais de sentido. Eu fiz pós-graduação em administração de empresas e a gente levou essa marca por 3 anos, mais ou menos, né? E eu e meu pai, a gente sempre trabalhou junto. A gente tem uma outra empresa de empreendimentos imobiliários, que eu sou sócia dele, do meu irmão. E meu pai é um médico muito empreendedor, né? Então, ele, além dos serviços dele, ele administrar todos os serviços dele, ele gosta de empreender em outras áreas, principalmente a parte de imóveis. E aí a gente começou a conversar sobre franquia, porque minha mãe já teve uma franquia há uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos. E ela gostou do modelo de franquia, né? E a gente começou a pesquisar. Se quiser falar o nome da franquia da sua mãe, não tem problema. A minha mãe teve Franz Café, né? Inclusive, um abraço pro Fran. Ele com certeza vai assistir quando o Paulo publicar essa. Ela trouxe o Franz Café aqui para Rio Preto. Mas minha mãe, ela tem... na época, ela tinha sociedade com meu primo. E aí, foi um ciclo que encerrou na carreira dela, na parte de franquias. E ela continuou com a empresa, né? Que é onde ela trabalha até hoje, que faz parte da família, que é a Bebidas Poti. E para ela fez mais sentido voltar para lá. Então ela encerrou esse capítulo, mas minha família toda é super empreendedora. E quando a gente começou a pesquisar sobre franquia, eu e meu pai, eu pesquisei muito, né? E
E foi até engraçado, porque a minha marca de roupa, ela tinha uma pegada muito sustentável, né? Então, todas as peças eram com tecido sustentável, a gente tinha uma forma de vender que a gente vendia e você conseguia 10% de desconto na peça nova, ou eu trocava desconto por doação, sabe? A gente fazia assim, e tudo que a gente recolhia, a gente revertia para alguma instituição. Então, eu sempre tive essa veia da parte de sustentabilidade. E pesquisando sobre franquias, a gente estudou várias. A franquia hoje, que eu tenho especificamente, foi muito interessante porque eu amo carnaval e eu tava procurando glitter vegano. Porque o glitter, ele é plástico, né? E aí ele polui o meio ambiente. Não sabia dessa. O glitter é plástico. E aí eu procurando glitter vegano, encontrei um gel, né? Que é um glitter que serve pro corpo todo. E aí eu descobri a franquia, que é a Yes Cosmetics. E aí eu comecei a estudar sobre a franquia, e era um negócio que a gente já queria. E foi assim que aconteceu a minha história com a Yes. Foi assim. Quantos anos você tá empreendendo com a Yes já? Eu abri em agosto do ano passado. Ainda não fez um ano. Fez um ano. Nossa. Tá quase. Em maturação. É. Mas um ponto dessa história que eu acho muito interessante, 2 pontos, na verdade. Primeiro como que foi essa... Vou até aumentar, são 3 pontos agora. Como que foi essa mudança de tipo, pô, eu tô com a minha marca, eu tô trabalhando e tal, mas eu vou deixar a minha marca pra vir pra uma franquia. Quanto tempo demorou, mais ou menos, a sua tomada de decisão, né, dentro de conhecer a franquia, se você chegou a pesquisar outras ou não, foi direto nela, estudou, gostou? E como que foi a influência por trás, assim, né? Tipo, a sua família, porque é uma coisa que a gente discute muito lá na empresa. Às vezes a gente tá com o investidor ali, ele quer comprar a franquia. Sexta-feira tá tudo certo, tudo fechado. Chegou domingo no almoço de família, segunda-feira já não quer mais, porque o cunhado dele falou pra ele perguntar isso, perguntar aquilo outro, começou a agorar, né, assim dizendo, a colocar ali toda aquela questão, questionar, e a pessoa começa a ficar na dúvida de novo. Como que foi todo esse apoio por trás de quem sabia que você realmente queria investir também? Tá, vamos lá. Então, primeiro, né? Quando eu decidi... Eu não, né? Eu e a minha sócia, a gente decidiu encerrar com a nossa marca, que era a Heart & Soul, que eu sou muito grata, na verdade, porque eu aprendi muito. Foi uma experiência, assim, que agregou muito pra mim, sabe? Eu conheci muita gente, eu entendi que não é fácil, nenhum tipo de negócio é fácil. Então, foi um período muito legal de experiência, a gente não tinha muito recurso para investir. Então, para você consolidar uma marca, principalmente de roupa, você precisa de no mínimo uns 10 anos e muito investimento financeiro. E a gente não tinha e também não queria pedir ou fazer financiamento, nada disso, porque a gente queria ter experiência, né, de construir a marca devagarzinho, né. Mas aí, a minha sócia é engenheira civil, e ela continuava trabalhando, né, na engenharia, e eu continuava trabalhando na parte de administração, nessa outra empresa que eu tenho com meu pai. E para ela foi ficando mais difícil, para mim também. E a gente via que a gente trabalhava muito e não tinha o retorno, né? E a gente ia ter que continuar nisso por muito mais tempo. Então, porque eu acho que todo tipo de negócio, você tem que saber qual é a hora de tomar as decisões, inclusive qual é a hora de parar. Ela me atravessou, eu ia usar muito essa frase já, assim. Então, foi doído, foi muito doído, porque a gente construiu tudo, assim, sabe? Desde o início, mas a gente ficou em paz, porque a gente sabe que a gente fez tudo que a gente precisava. Então, pra Jéssica ficou mais difícil, pra mim também ficou difícil, a gente não tinha o capital para investir, então a gente resolveu encerrar de uma forma bonita, né? E então a Heart & Soul encerrou por isso. Por que eu não quis parar de empreender, né? E quis migrar, por exemplo, para uma franquia? Justamente por conta da produção. Eu tenho os produtos prontos. Então, isso para mim é pessoal, né? É uma coisa que é do meu ponto de vista.
eu nunca tive muita afinidade com a parte de produção, tanto é que a Jé ficava com a parte de produção. E eu gosto da parte de vendas, de comercial, de estratégia de marketing. Então, a franquia me proporciona isso, né? Sem contar que eu acho que eles, né, vocês trazem um plano de negócio já pronto, né? Que para mim é muito mais fácil do que criar um do zero, entende? Então, do meu ponto de vista, essa é a vantagem, né? De ter a franquia, que eu sou completamente apaixonada, porque chega... E é óbvio, né? O pessoal fala muito de franquia. Não tem abertura, porque você perguntou, né? Se eu pesquisei outras franquias. Pesquisei, tem muita franquia no mercado. Mas muita mesmo. Fui até para aquela feira de franchising que tem em São Paulo, conversei com várias pessoas. E uma das coisas que me chamou a atenção da Yes Cosmetics, além de ser cosmético, que é uma coisa que eu gosto bastante, tem a parte de perfumaria, todos os produtos são veganos, são cruelty-free, as embalagens deles, né? Então, eles pensam em sustentabilidade, então eu me identifiquei muito. E uma outra coisa que eu gostei bastante é a questão da proximidade que a gente tem com o dono, por exemplo. Então, eu tenho no meu celular o telefone do VP, tenho no meu celular o telefone do presidente, a gente foi para a convenção, eles estavam lá, e toda a equipe, né, a gente consegue ligar, a gente consegue conversar com eles. Então, isso também foi um dos motivos de eu ter escolhido a Yes, sem contar a parte de oportunidade, né, porque hoje a gente fez um contrato com eles que Rio Preto ficou para mim, né, então eu tenho um contrato com eles, que eu tenho que abrir mais algumas lojas aqui. E então foi questão de oportunidade, aí juntou tudo. Eu sou muito movida a propósito, né? É um negócio que pra mim faz muito sentido. Não sei se é porque eu venho da dança um pouquinho, dessa parte. E então tudo foi se encaixando. Parecia que eram vários sinais, assim, sabe? O glitter vegano, depois o fato da gente conseguir conversar diretamente com eles, o fato do investimento ser muito interessante, né? De conseguir pegar a região de Rio Preto, que é uma cidade sem assim, super promissora, né, daqui do interior, que a gente tem muito potencial de venda aqui, né? Então, eu acho uma cidade muito boa. E foi assim que a gente conseguiu trazer a Yes pra cá. Mas aí você fez mais uma pergunta, qual que foi? Ixi, agora... Tô brincando. Foi como que foi o apoio ali das pessoas família. Que sabiam que você queria fazer esse investimento, que você estava nesse estudo? Então, Vinícius, o que acontece, assim, a família, óbvio, a gente tem... famílias são grandes, né? Mas, em casa, a gente conversa muito assim, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu noivo, assim, a gente fica mais ali naquele núcleo, né? Então, quando a gente apresentou tudo isso... Meu pai fez parte das negociações, minha mãe também. A gente toma as decisões muito em família quando se refere a negócio, né? A gente tem essa empresa familiar, nós 4, que seria o núcleo principal, assim. Apesar de eu estar criando outro daqui a um tempinho, mas eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Então, a gente sempre foi acostumado dessa forma, né? Porque a GeFor, que é a empresa que a gente tem em sociedade... Ela existe desde a época que eu estava na faculdade, que começou como uma holding patrimonial, ela ainda mas tem muita coisa, né? Tem muitas tomadas de decisões. Então, a gente sempre decidiu as coisas na parte de negócio junto. Então, eu não tive muito essa questão de, não faz isso. Pelo contrário, assim, sabe? Quando tanto meu pai quanto minha mãe, que pra mim, né, são duas pessoas que são super experientes e... Eu tenho eles como modelo mesmo, assim, tenho muito orgulho dos dois. Meu pai entende muito dessa parte de negócio. Quando os dois conversaram com o pessoal da franquia, eles entenderam. A gente analisou número, a gente analisou DRE, a gente analisou tudo. E eles enxergaram como uma boa oportunidade. Então, foi assim que a gente decidiu. E meu irmão topa tudo, né? Isabela, e me conta uma coisa. O que você considera mais difícil em empreender? Porque você
tem os números, né? A parte comercial, gestão de pessoas, né? O que para você hoje é mais difícil e talvez você tenha que recorrer para uma outra empresa, para uma outra pessoa, ou você busca estudar, fazer cursos? O que é para você a parte mais difícil da sua empresa hoje? Olha, para mim, a parte mais difícil, pessoalmente, são os números. Então, é óbvio que eu sempre tento estudar, mas eu sou de humanas com uma veia artística, então para mim já é mais difícil. E aí eu tenho uma assessoria financeira, né, e administrativa, que eu tenho reunião toda semana. Então, toda terça-feira de manhã é sagrado, eu tenho essa reunião. E a gente faz toda a análise do sistema. Ainda bem que marcamos quinta-feira pra falar com ela. Mas eu ia te falar, se fosse na terça, que eu não ia poder. Mas a gente faz toda a análise do sistema, porque já vem, né, com a... Não sei como é que funciona a franquia de vocês, mas a nossa já vem com um sistema integrado, né? E eu sou muito rigorosa na questão de alimentação desse sistema. Porque a gente tem o sistema na mão. É só você alimentar. Entendeu? E aí você consegue enxergar, você consegue ter um overview, assim, da empresa como um todo. É aí que a gente consegue enxergar o nosso crescimento de agosto pra cá. Que a gente cresceu, não foi pouco, a gente cresceu bastante. Então, pra mim, essa parte mais difícil de análise de números, eu não conseguiria sozinha. Eu não faria tão bem quanto a gente tá fazendo se eu não tivesse esse apoio que eu falo pra ele é como se fosse meu chefe, que é o Luiz Guilherme Baruf. Ele é um amigão nosso da família e excelente profissional. E tudo eu peço pra ele, assim, sabe? A gente até brinca, porque a parte de marketing, por exemplo, que é uma coisa muito importante, que eu senti uma diferença absurda quando eu comecei a investir na parte de rede social, né? E pôr o meu rostinho lá e mostrar que não é só mais uma marca, mas que tem uma pessoa por trás, porque as pessoas se identificam muito com isso. Então, a gente tem o planejamento, né? Tem o budget para cada parte da empresa. E, geralmente, a parte de marketing eu tenho que tomar cuidado, porque eu gosto muito, eu não posso extrapolar. E aí, eu peço autorização para ele. Falo, e aí, Lu, será que dá? Será que não dá? Então, essa, para mim, é a parte mais difícil. A gente tem vários franqueados na rede, tem muita gente que reclama da parte de gestão de pessoas. Eu ia comentar isso com você. Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje eu tenho 3. 2 consultoras de venda e uma gerente. E como é que você, no seu dia a dia, como é que você traz essas pessoas para perto de você? Como é que você faz essas pessoas vestirem a camisa do seu negócio, né, para sua rentabilização ser maior? O que você faz a nível de gestão de pessoas hoje dentro da sua loja? Primeira coisa, a porta do meu escritório aberta. Primeira coisa. Então, elas têm acesso a mim o tempo todo, a hora que elas quiserem. Então, minha porta tá sempre aberta. Eu tento muito, primeiro, ficar próxima e mostrar a minha paixão pelo meu negócio. Esse é o principal ponto. E eu não tive... Eu tive um problema com uma funcionária bem no começo, mas que acabou sendo desligada. Mas a minha gerente é a mesma, desde quando eu comecei. Logo depois veio a minha primeira vendedora, depois a segunda. Não foi fácil essa escolha, né? Não foi fácil essa busca. Mas o que eu sempre conversei, minha gerente é muito experiente. A gente tem idades diferentes. Eu gosto dessa questão de mesclar as gerações dentro da equipe. Então, eu tenho, por exemplo, a Norma de 54, que é minha gerente. Ela vai me xingar que eu tô falando a idade dela. Norminha, você sabe que é uma brincadeira. Mas é só pra você... Eu vi ela quando eu fui lá na loja. Eu achei que ela tinha 35. Ela é inteiraça, Norminha. E só pra vocês entenderem, né, a diferença das idades ali. Então, a gente tem a Norma de 54, que é super experiente. Eu tenho a Duda, de 22, que foi a minha primeira vendedora. Tenho a Clícia, que foi a segunda vendedora, de 27. E eu tenho 30. Então, a nossa idade aqui tá um pouco mais próxima, mas faz diferença. Faz, com certeza. Faz diferença. Então, a Norma é muito experiente na questão de contratação, porque ela trabalhava muito com isso. E a gente passou, no final do ano passado, a gente passou muito perrengue, porque teve uma época que ficou só eu e ela na loja. Eu e a Norma. E
eu acho que o ponto principal ali da gente acertar a equipe foi de não ter pressa na contratação, sabe? Fazer teste, fazer entrevista. Passaram várias pela loja, muitas pela loja. Só que ela tem um feeling, né? Isso eu tenho sorte, ela tem um feeling que ela sente. Mas também a pessoa vinha, ficava... Sei como é. Você viu que ele já olhou pra mim, Eu pensei em olhar, falei, ela não olhou pra mim, eu não vou olhar pra ela. Ela tem, né? Ela tem esse feeling, acho que também por conta da experiência dela. Então, eu escuto muito o que ela fala, sabe? Mas a gente... E ela gosta muito de aplicar teste. Então, a pessoa vai, ela aplica alguns testes, faz algumas perguntas, ela tem uma metodologia dela. E dá certo. Dá super certo a vida inteira, né? Então, ela faz esses tipos de teste e a gente faz o teste na loja mesmo, né? Então, pede pra pessoa ir lá para passar um dia para sentir a experiência. E essa parte de contratação, a gente escuta um monte de coisa, né? Eu tive uma vez uma pessoa que foi lá para fazer um teste, ela foi almoçar e não voltou. Aí a gente mandou mensagem para perguntar, né? Falou, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Ela falou assim, não é pra mim, são muitos produtos para eu decorar, para eu poder vender. Então, assim, né? Eu acho que esse é o segredo, não ter pressa de achar. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente precisa de gente para ajudar. Mas como que eu resolvi isso? Indo pra linha de frente ali, né? Eu fui pra lá, eu fui vender, então eu tinha minha gerente, a gente não tinha mais ninguém. Então, eu saí do escritório e fui pra lá vender. Eu adoro, eu gosto de ficar lá na frente. Até tem que tomar cuidado pra eu não ficar muito lá, né? E quando apertava muito, eu ligava pra minha mãe, ligava pra minha tia, entendeu? Eu me virava ali com a minha família pra gente conseguir ter um tempo e conseguir contratar alguém que fosse mais assertivo, porque às vezes a gente contrata muito na pressa, não dá nem 2, 3 semanas, você já tem que mandar embora, aí tem contrato de experiência, é um dinheiro que você acaba gastando também, entendeu? Então, eu acho que isso fez a gente acertar na nossa equipe, né? E é o que eu sempre falo pros outros franqueados, né? Eu até brinco, assim, que eu não fico fazendo muita propaganda das minhas meninas, porque senão depois rola aquela invejinha, eu perco elas. Então, é isso que eu faço, né? Eu fico muito próximo delas. A gente trabalha muito com meta, né? Muito com meta. Então, eu sempre presenteio elas, sempre. Então, isso é uma coisa que eu acho que elas gostam bastante, que estimula bastante. E mostrar a minha paixão pela marca, né? Porque aqui em Rio Preto, a IES é minha. Até eu tive vários amigos que vieram conhecer a loja e eles falam, nossa, Isa, tem certeza que a franquia é tão tua cara? Parece muito você, sabe? E acho que é assim que as meninas se espelham em mim, né? Porque eu acho que a gente precisa dar um exemplo. Sim. Né? E quando a pessoa é engajada e é bem contratada, sabe? E você mostra que você é apaixonado pelaquilo, que você ama muito aquilo, não tem como ser diferente. A não ser que a pessoa esteja no lugar errado. Eu acho que é isso. E você... né, falou da sua paixão aí pela IES, mas você tem planos de investir em outras franquias? Tem algum setor que te chame a atenção, que você pesquise, ou não é uma coisa que você pensa, pelo menos para o momento? Por agora, eu penso em estruturar muito bem a IES, abrir as outras lojas e trabalhar com venda direta, porque é uma franquia omnichannel, né? Então, a gente tem venda física, venda online e venda direta. Então, por enquanto, eu quero estruturar muito bem a franquia. Mas, quem sabe, pode ser que mais pra frente eu abra uma outra de um outro segmento. Porque eu gosto muito dessa parte de empreender. Só que não é empreender por empreender pra mim. Tem que fazer um sentido, entendeu? Todo empreendedor quando chega naquela fase, tipo, pô, fiz e agora? A hora que chega no e agora, aí ela começa. Aí vai abrir outro. É mais ou menos isso, né? Aquela coceirinha de continuar, tipo, pô, aqui eu já fiz, aqui tá rodando, agora eu preciso de mais. Mas eu preciso estruturar muito bem, assim, sabe? Porque o que eu sinto é que quanto mais a gente cresce,
A gente precisa de pessoas para ajudar a gente, só que a nossa demanda também aumenta muito, né? Então, eu não posso ir para um próximo passo sem deixar esse muito bem estruturado. Porque aí não fica nem lá nem cá, sabe? Esse aqui ainda tá meio capenga e o outro, aí eu acho que esse não é meu tipo de trabalho, não acho que é interessante. Eu prefiro deixar bem redondinho para ir dar o próximo passo, né? Sou uma empreendedora mais conservadora. Mais pezinho no chão. Boa. Nossa, em cima de tudo que ela falou, acho que tem vários pontos, assim, que dá pra gente pegar e pensar um pouco mais, até pro pessoal, que a gente falou, pô, vamos levar esse conteúdo para quem às vezes está pensando, para quem ainda não deu o primeiro passo. Porque acontece muito. A pessoa tá lá, ela negociou toda a franquia, ou às vezes ela tem até uma ideia de um negócio próprio, e ela não dá esse passo, né? Eu acho uma das coisas que você falou, pô, conversei com a minha família, todo mundo adorou, a gente negociou, conseguiu uma boa negociação, tal, fechamos. Na hora que você fechou, como que foi todo esse processo de implantação? Porque tivemos um caso recente em uma das nossas marcas, onde o investidor fechou com a gente, fechou com uma outra franquia também. E ali ele foi para São Paulo, visitou uma unidade nossa, adorou, elogiou, né? A gente sempre fica muito feliz em receber esse feedback, até mesmo do trabalho do franqueado na ponta, porque ele nem estava na loja, foi só a equipe dele, da mesma forma quando eu fui na sua loja conhecer. E na outra marca, infelizmente, ele não gostou. Ele fez o distrato da franquia antes mesmo de começar a abrir. Porque realmente acontece. A gente sabe que existem inúmeras franquias aí no país, inúmeras marcas, e a gente sabe que vender é fácil. O problema é você realmente entregar aquilo que você promete. Então, como que foi toda essa parte de implantação, todo esse suporte que foi colocado para você anteriormente que a franquia tinha, se realmente aconteceu depois, e como que você enxergou essa diferença de responsabilidades, tanto sua quanto da franqueadora? Para mim, sempre foi muito claro que eu estava abrindo um negócio com um parceiro, que no caso é a franqueadora. Então eu tenho, né, as minhas responsabilidades e eles têm os deles. Porque eu falo assim, não adianta para quem quer abrir uma franquia. Primeira coisa, não adianta você abrir a franquia e achar que no primeiro mês você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Não no primeiro, sei lá, no primeiro ano você vai ganhar muito dinheiro. Faz um corte disso daí. Você vai ganhar muito dinheiro sem arregaçar as mangas e trabalhar. No começo, foi o que eu acabei de falar pra vocês. Tava eu e minha gerente. Então eu tive que ir lá pra frente. Tinha muita coisa do administrativo que ficou pra trás, e aí eu tinha o Luiz Guilherme, que ele ia me ajudando, porque eu tive que ficar todos os dias lá na frente, vendendo. Então, se você acha que você vai abrir uma franquia e você vai ganhar muito dinheiro sem trabalhar, esquece, não abre. Se você acha que... Teve uma história que a gente ouviu que foi interessante, que de uma outra franquia, ele desistiu porque ele falou que ele abriu a franquia porque ele falou que ele queria se aposentar. Então, ó, se você tá querendo se aposentar, não abra a franquia, entendeu? Esquece, isso não vai. Completamente... Não faz sentido. A franquia, ela é como qualquer outro tipo de negócio. Eu vejo vantagem na franquia. Que ela te entrega basicamente pronto as coisas. Você precisa pôr em prática. E aí que vem a tua parte, entendeu? Não adianta você achar que vai abrir, vai pôr lá e vai... Não. Pode ser a franquia mais conhecida do mundo. Não vai acontecer. Se você não tiver lá, se não tiver o olhar do dono, esquece, entendeu? Você pode ter a melhor gerente do mundo. A minha é a melhor gerente do mundo, eu falo isso pra ela. Só que ela nem gosta de ficar sozinha. A gente tem que tomar as decisões juntas, entendeu? E o suporte que eles me deram foi o mesmo de quando a gente tinha conversado. Só que eu tive minha parte também. Então, por exemplo, escolha de ponto. A minha franquia é de Recife. Eles não conseguem deslocar o pessoal pra cá pra escolher o ponto. Então, o que eu fiz? Tem opções de loja de rua, loja de shopping. Eu fui pros principais pontos que a gente levantou. E eu passava, uns 20 minutos sentada ali, contando a quantidade de pessoa que tava passando ali. Eu te falei. Em Way Company,
Traz ela. Porque o que que acontece? A minha franquia é uma franquia muito de abordagem. Ninguém conhece. Agora as pessoas conhecem a IES aqui em Rio Preto, mas antes ninguém conhecia. Eu não conhecia a IES antes. Então eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a minha marca aqui. E a gente trabalha com essa técnica de abordagem, né? De estar lá na frente, de convidar as pessoas para entrar, de entregar a fitinha olfativa. Então eu precisava de fluxo. Isso que você está falando não é a cabeça de 90% dos franqueados. Geralmente, né, nos meus anos de experiência, o franqueado acha exatamente isso que você falou, que ele vai montar a franquia, que ele vai ficar lá da casa dele, ele vai ganhar dinheiro e tudo mais, que a obrigação de marketing, de vendas e tudo é da franqueadora. E não, eu sempre falo isso pro meu franqueado. A obrigação de fortalecer e posicionar a sua marca dentro da sua cidade é sua. Né? Sim, com de certeza. fazer um outdoor, de fazer um digital, panfletar, carro de som, independente da cidade. A obrigação da franqueadora, né, com a taxa de marketing, que obviamente você deve pagar também, Sim. é de fazer isso a nível Brasil, né? Participando de grandes eventos, participando de programas de TV, trazendo personalidades que vão agregar, né? Isso, com certeza, é a nível da franqueadora. Agora, na sua cidade, isso é um trabalho seu, que é o que você falou. Você trouxe uma marca lá do Nordeste para o interior de São Paulo, que ninguém conhecia, e você precisou fazer esse trabalho de formiguinha, e deve fazer até hoje, Sim, porque com provavelmente metade da população da cidade ainda não conhece a sua marca. Não, é? eu tenho 3 mil seguidores só. Então. Preciso chegar muito mais. Exatamente. Lógico. E é uma coisa que é feita diariamente. Você procura provavelmente fazer isso de diversas formas dentro do seu negócio. Sim, com certeza. E uma coisa que você falou que você, no início, que você coloca o seu rosto como personalidade. Eu acho isso tão importante, as pessoas enxergarem a Isabela da IES. Isso, Né? Porque isso vai trazer credibilidade, porque se você usa, se você tá lá, se você sabe falar do seu produto, as pessoas, não, é bom mesmo, porque a Isabela, quem te conhece, ou você, as pessoas vão te conhecer através da IES. Porque né? tem uma pessoa ali por trás falando, não é simplesmente uma marca. Porque hoje, se você vê, por exemplo, o Instagram oficial da IES, não tem a pessoa falando, mas porque é a franqueadora, entendeu? Então, as unidades, né? Eu acho que precisa disso. Mas isso foi uma coisa muito interessante que partiu da franqueadora. Que a gente tem alguns treinamentos, né? Que provavelmente vocês devem ter também. Eu ia te perguntar como é que foi toda essa questão de abordagem, fitinha olfativa, se teve esse treinamento, eles passam isso? Tem. Como que A foi? gente tem a Universidade IES. É o canal que a gente tem todos os cursos disponíveis. Inclusive, eles cobram a gente para fazer os cursos. Então, a gente tem que fazer. O vendedor são alguns cursos, franqueado tem outros cursos, gerente outros cursos, cada um focado para a sua área. Mas a gente tem que fazer porque faz parte da nossa responsabilidade como franqueado. Então, a gente tem que fazer. Mas essa parte de mídias sociais e entender sobre a questão da importância da gente fortalecer a nossa marca na nossa cidade é uma coisa que eles passavam nos treinamentos, porque quando a gente fecha a franquia, né, logo um pouco antes de abrir, a gente faz um treinamento de 1 semana, e aí eles passam tudo, treinamento de produto e tal. Aqui ou lá? Lá. É que no meu caso, tava final de pandemia, então o meu foi online, mas é lá em Recife. Presencial. Isso, presencial. E aí, eles falam disso, né, da importância. Só que, ao mesmo tempo, eles criaram uma mentoria. Então, por exemplo, hoje a gente tem um franqueado, que é meu mentor, o Pedro, da IES de Unai, que ele tem a franquia faz 7 anos. E ele desenvolveu o Instagram dele. E aí, a franqueadora convidou ele para fazer mentoria para os outros franqueados. Então, isso, para mim, foi um divisor de águas. Porque a gente sabe sobre marketing, a gente entende sobre marketing, tem vários cursos. Mas eu não tinha um curso específico para minha franquia. Então, a gente fez, né? E isso foi muito legal. Então, ele ensinou a gente a criar conteúdo, ele ensinou... Eu já sabia mexer por conta da minha outra marca, mas era conteúdo específico para a área da beleza, né? Então, isso foi muito bacana. Da parte da franqueadora, que é a parte que a gente fala de ter o apoio, né? De estar próximo. Então, isso é uma coisa que eles
que eles se preocupam bastante. Foi muito legal essa mentoria que a gente fez justamente por isso. E é ali que a gente conversou mais sobre colocar o rosto e mostrar que você tá ali. E... humanizar mesmo, exato, né? Exato. Seu negócio. Porque franquia já é um negócio frio quando a gente fala, né? É. Quando a gente fala sobre isso, né? Tipo, o pessoal só fica pensando assim, porque eles estão lá ganhando um monte de dinheiro e esses coitadinhos aqui na ponta. Gente, não é isso. A gente precisa, eu acho que quebrar um pouco esse tipo de pensamento, sabe? Porque é um negócio como qualquer outro, óbvio que tem as franquias que são boas, as franquias que não são nem tanto, mas aí cabe de você pesquisar, entendeu? E entender. E, pô, existem master franqueados aí que tem várias marcas, ou que tem muitas unidades de uma única marca, que muitas vezes ganha mais dinheiro do que o próprio dono da franqueadora. Com certeza. É tudo questão de oportunidade e trabalho. Meu pai fala muito isso. Fala, Isa, nada resiste ao trabalho. É muito fácil você reclamar. É muito fácil. Muito fácil. A gente tem um canal com eles que é o SAF, né? E aí, todo tipo de problema que a gente tem que reportar no SAF. Então, se é algum problema de produto, normal, gente, acontece em todo lugar. Acontece. Produto, qualidade, cosmético, a gente tá falando de cosmético ainda. Então, acontece alguns problemas. A gente precisa resolver. Mas eu vejo que alguns franqueados não têm paciência, sabe? Não têm entendimento. Eu não sei se é porque eu venho de família empresária e minha mãe sempre foi, por mais de 30 anos, gestora de qualidade, que eu entendo essa parte de processo de produto, enfim. Então, isso a gente... é só reportar lá, eles respondem a gente, fazem o reembolso ou pede pra gente devolver os produtos, enfim. Mas eu falo que é muito importante a gente elogiar, sabe? Porque as pessoas acham que a franqueadora só erra. Gente... eles são, eu falo que ele é tipo pai e mãe, porque eles erram tentando acertar. Todo mundo é assim. Se você tivesse o teu negócio, você também ia errar, entendeu? É normal esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu falo que eu prezo muito é pela transparência na comunicação, sabe? Conversa com a gente, responde. E tá tudo certo, entendeu? Eu não sei se eu sou muito calma, talvez, pra isso. Porque Não, o pessoal fica muito isso estressado válido, porque o pessoal é muito brigando. imediatista, né, pra isso. Esse exemplo que ela deu é muito legal, né? Igual pai e mãe. Por quê? Pai e mãe, você fala, vou fazer Tem licença isso. poética. Fala, ó, não faz, não sei o quê. Você faz, não dá certo, fala, eu te avisei. Franqueadora é realmente a mesma coisa, porque a gente fala, pô, igual você falou, seu treinamento, eu dou fit olfativo, eu dou abordagem, que até esse assunto surgiu assim, né? Que eu fui conhecer a loja, tava devendo há muito tempo ali a conhecer a loja da Isa, e a gente veio aqui fazer a gravação do primeiro episódio. Nem foi o primeiro episódio, foi a gravação do podcast do Paulo. E na hora que eu desci, eu falei, vamos ali, que eu preciso conhecer uma loja ali. Ela não tava na loja, só que, tipo assim, eu fiquei muito surpreso realmente com o atendimento da equipe dela. E eu mandei um áudio pra ela, elogiando, porque, pô, criticar todo mundo critica, né? Exato. Sempre vale a pena elogiar, porque, pô, toda a abordagem... Era um dia que não tinha muito movimento no calçadão. Eu tava descendo, eu já ia lá, só que a funcionária dela não sabia que eu ia lá. E mesmo assim, olhou pra mim, me abordou, sorriu, na hora que entrou. E eu ainda falei, só vim conhecer, que pena que a Isa não tá aqui. E ela em nenhum momento, assim, sendo chata ou sendo insistente, assim, dizendo, pra querer me vender alguma coisa, mas me apresentando todos os produtos realmente com a intenção de, pô, vai que sai uma venda aqui, mas de uma forma natural. E acabou que saiu, voltei lá depois e comprei as coisas. Mas é muito isso, porque o franqueado às vezes reclama, eu não tô vendendo, né? Um exemplo que acontece com a gente, eu não tô vendendo isso, aquilo, outro. A gente faz uma pergunta simples. Teu funcionário tá na porta abordando? Não tá. É o pai e mãe. Fala, pô, mas eu avisei pra colocar. Vamos colocar? Aí coloca tal, aí a venda já melhora um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu avisei. Você tá impulsionando, né, na região, tá fazendo tráfego? Não tô. Então, pô, vamos pôr o funcionário na porta e impulsiona um pouquinho. Aí aumenta mais um pouquinho. Então é tipo aquilo, é o pai e mãe mesmo, ó. Faz assim, faz assado. Aí quando dá essa questão da briga, de não faz, não, mas isso, mas aquilo, é um relacionamento. Até brinquei com o Fabinho semana passada, não, na terça-feira que a gente tava gravando aqui, falei, franquia é o melhor casamento.
Porque ele tem um contrato com prazo de validade. Sim. Acabou aquilo ali, você decide se quer continuar com a pessoa ou não, e não tem problema nenhum Exato. se você não quiser. Então, essa transparência é muito importante. E logo que a gente fechou a franquia, eu realmente me propus a fazer tudo que eles me passam. Porque, no nosso caso especificamente, eles montaram 40 lojas antes de abrir a franquia. Então, assim, é óbvio, eles são do Nordeste, é diferente. Cada cultura, região o é um público. tipo diferente. Por exemplo, a abordagem lá é muito mais incisiva do que aqui em São Paulo. Porque lá funciona, É o aqui jeito não deles. funciona. Exato. Então, eu acho que tem essa questão de regionalidade, sabe? De você conseguir moldar. E isso, eles são muito abertos. Isso que me agrada bastante. Porque a gente tem as nossas consultoras de campo. E aí, a gente faz o que eles estão falando, mas de uma forma que se adapte melhor aqui, entendeu? Eu acho que o segredo é não ter preguiça de trabalhar, sabe, gente? Acho que essa é a questão, sabe? Concorde. Não, com Esse certeza. é o ponto, entende? Porque quando que eu tava falando, né? Quando a gente fechou a franquia, eu me propus a isso. Eu falei, se eles estão há mais de 20 anos no mercado, é porque tá funcionando. Tem franqueado que é mais antigo, que vende pra caramba. Sabe, a gente tem os rankings, né? Eu falo, gente, por que ele consegue não? Entendeu? Isso te instiga mais a Lógico, Eu com sou, certeza. eu sou muito assim, se alguém faz, eu consigo fazer também. Com certeza. Ainda mais aqui em Rio Preto, tem um potencial gigante aqui, entendeu? Então, eu quero que as pessoas lembrem vou comprar um presente e lembre da Yes. E é o que eu vou fazer aqui, entendeu? Vou dominar a região, vocês escrevem o que eu tô falando. Entendeu? Porque eu falo, gente, é uma parte, os produtos estão prontos, os produtos são bons, os preços são bons, é produto de qualidade. Eu tenho que vender. E aí a gente vai estudar e trabalhar quais são as estratégias para isso. A gente não precisa se preocupar na produção. Eu tenho que me preocupar em comprar produto? Tenho que me preocupar. Mas, gente, entre comprar e produzir, né? Entendeu? Então, é uma coisa que eu me propus, né? Quando eu abri a franquia, eu falei, eu vou seguir exatamente o que eles estão me falando. Se alguma coisa não der certo, a gente vai conversando, vai falando. E realmente tem algumas coisas que a gente não faz, que é, por exemplo, essa abordagem tão incisiva. E tá tudo bem. Tá vendendo, gente, vambora. Mas eu sigo o que eles me falam. Porque eles têm a expertise, entendeu? E a gente vai moldando. Mas eu falo que eu sou uma franqueada que eu posso reclamar. Porque eu faço exatamente, sabe? O que eles falam. Eu elogio muito. Teve o lançamento de Dia das Mães, que eu olhei pra aquilo e falei, gente, que coisa maravilhosa. Catei o celular na hora e mandei mensagem pro pessoal de P&D, pro pessoal de marketing, elogiando muito o trabalho, porque ficou sensacional. E agora a empresa tá passando por uma reestruturação, né, de imagem da marca. Então tá ficando muito bom as coisas. Tudo que eu vejo de diferente, eu já mando pras meninas, falo, cara, parabéns, ficou demais. Porque faz parte, a gente precisa, e isso dá um gás pro pessoal que tá lá na franqueadora, entendeu? Porque a franqueadora como um todo mundo que trabalha lá, eles são muito apaixonados, sabe? Eu acho que isso que é o que o pessoal, né, o presidente, o vice-presidente passa. E isso é o que eu passo para as minhas meninas. Essa questão de elogio de atendimento, no começo, eu ficava meio impressionada, assim, sabe? Porque eu recebia muito elogio. Até hoje eu recebo muito elogio do atendimento. Mas muito mesmo. E para mim, isso é uma coisa que é primordial. Você tem que atender alguém do jeito que você gostaria de ser atendido. Então, isso é uma coisa que eu passo muito para as meninas. E, na minha cabeça, em todo lugar era assim. Mas aí eu comecei a reparar. Eu falava, gente, não é possível. Todo mundo entra, me manda uma mensagem. Pessoas que eu conheço e que eu não conheço também. Mandando mensagem pelo Instagram. É minha responsabilidade, né? Eu que cuido. Então, eu leio tudo, né? Organizo tudo. O WhatsApp fica com a minha gerente, mas o Instagram sou eu. E aí as pessoas mandando e elogiando o atendimento. Falava, gente, não é possível. Aí eu comecei a reparar no atendimento em outros lugares. Em qualquer outro lugar, outra cidade. Falo, cara, não é todo lugar que tem um bom atendimento. Pra vocês terem uma noção, eu tenho cliente de São Paulo que vem de lá pra comprar aqui. E lá tem franquias, tem na região.
É óbvio, ele deve ter algum parente aqui, mas ele compra aqui. Porque ele fala do meu atendimento. No entendeu? dia que eu fui lá, a única loja que tinha uma funcionária na porta bordando era dela, da rua. É. Da rua inteira. Não tinha outra pessoa na rua, assim, na porta da loja, realmente cumprimentando. Às vezes a pessoa nem vai entrar, mas só um cumprimento já faz total diferença. Sim, com Né? certeza. Da pessoa vai passar ali outro dia, ela fala assim, será que ela vai me cumprimentar de novo hoje? Vamos ver, né? E ela vai, você pode ter certeza. Então, tipo, era a única loja que tinha alguém ali abordando, era dela. Por isso que eu falei, meu, eu tenho que elogiar, não tem como. Quando a gente tá fazendo um trabalho bem feito, é sempre bom receber um elogio. É muito bom. Esse reconhecimento para você, enquanto empresária, e você transmitir isso para a equipe, é isso que vai fortalecer ainda mais a sua conexão com elas, a conexão de negócio, e isso, com certeza, vai fluir em venda. Não Sim, tem exato. como, não tem né? segredo. É. Uma coisa que eu falo muito, né, e você colocou aí, nós, enquanto franqueadora, nós temos ali a receitinha do bolo, né? Eu sempre falo para os nossos franqueados de qualquer rede que eu já trabalhei, gente, é só fazer o feijão com arroz. Você não precisa ficar inventando e mirabolando e fazendo planilhas de Excel fora o sistema que você já tem, né? Porque às vezes a pessoa ela inventa tanto por fora que ela esquece do básico, que é isso que você falou pra gente, que é o bom atendimento, né, que é essa recepção com o seu cliente. E nós, como franqueadora, né, temos esse entendimento que a gente precisa passar e acompanhar vocês nesse processo, né, enquanto estão com a nossa marca. E é muito importante isso que você faz, esse feedback, tanto positivo quanto negativo. Porque é o que você falou, o Brasil é muito grande, né? Então, o jeito que o Nordeste trata é de uma forma, o jeito que o paulista tem essa recepção é de outra. E nós, enquanto franqueadoras, temos que receber esse feedback de vocês para que a gente possa melhorar. Sim. Né? E eu, na minha carreira toda, de muitos anos de franchise, eu nunca fui uma consultora, hoje, como head de operações engessada. Né? Porque às vezes a pessoa é o que está em contrato, é o que se propôs e pronto, não houve o franqueado na ponta. E isso nos restringe de crescer e de melhorar e de aumentar franquias e tudo mais. Então, a franqueadora, ela tem que ouvir o franqueado. Porque né? realmente faz muita diferença. Porque faz. Cultura. Exatamente. No seu caso é abordagem. Sim. No nosso caso é produto. Então, um lugar que um produto vende muito mais do que outro por conta de cultura. Exatamente. A gente ter essa cabeça aberta de que somos parceiros. Exato. E que temos ali, no mínimo, 5 anos desse casamento, né? E quanto mais a gente fazer com que isso seja feliz e próspero, é bom para os dois lados. É o que eu sempre falo pro meu franqueado, eu tô fazendo isso, pro seu bem. Quem mais que eu quero que você ganhe dinheiro? Né? Franqueado feliz não dá trabalho, não é? E é isso. E franqueado feliz é o quê? Franqueado ganhando dinheiro. Sim, né? Então, fazendo o negócio acontecer, exato. Né? Eu acho que esse é o ponto. A questão de ter essa parceria, que eu acho muito importante, que em outras franquias eu não consegui enxergar, né? Algumas mais, outras menos. Mas o fato de ouvir a gente é muito importante, porque é muito difícil alguém dar certo sozinho. Sempre tem alguém ali, ou é alguém da família. E, gente, uma cabeça sozinha, né? Ok, vai. Mas quando você coloca várias pessoas pensando, a gente tem um potencial muito maior. E por que não fazer essa parceria, sabe? Às vezes, a gente tem até um grupo dos franqueados aqui de São Paulo, que tem hora que eu não olho, porque eu falo, gente, vamos tentar arrumar uma solução, entendeu? Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar buscar alternativas, igual semana passada, na quinta-feira. Choveu muito, muito aqui em Rio Preto. E eu não... Quem que vai vir pro centro? Praticamente zero, né? Quem que vai vir pro centro? Então, eu puxei uma ferramenta que a franqueadora falou comigo, que é o CRM, montei, né, um textinho lá, e a gente disparou pelo WhatsApp, que quem fechasse a compra ali na hora pelo WhatsApp,
ganharia 20% de desconto. Então, ali eu consegui movimentar e fazer algumas vendas. Aqui a gente ainda tá pequeno, mas nós vamos crescer. Mas você imagina se a minha loja tivesse uns 2 anos já. Eu ia conseguir salvar o dia, Com certeza. entendeu? E foi uma coisa que a franqueadora sempre falou pra gente. Eu só puxei. Então, a ideia tava pronta, né? Eu só puxei e coloquei, óbvio. Adaptou pro dia. É óbvio que às vezes a gente inventa algumas coisas que talvez a franquia não tenha pensado ainda, mas é muito difícil. Você melhora a ideia, eu acho, assim. Depois sabe? eu te dou uma ideia. Que eu acho que pro seu negócio vai dar muito certo. Então tá bom. Mas uma das coisas que tanto eu quanto o Paulo, nas redes sociais, ele tá abordando bastante até, é a questão do investimento. Da pessoa que vai investir na franquia dela, se planejar. Foi até um vídeo que ele postou recentemente. E como você, sua loja ainda não tem 1 ano, né? Você tá num processo de maturação da unidade. Como que foi esse planejamento? Por exemplo, não sei qual é o valor que você investiu e também sinta-se à vontade se você quiser falar ou não. Mas vamos imaginar que você teria que investir 100 mil reais ali para abrir a sua loja da IES. Você tinha os 100 mil, investiu ou não? Pô, eu tenho que investir 100 mil reais? Eles estão falando para mim que ali meus custos mensais para ficar no 0 a 0 vai ser de 25 mil reais por mês, por exemplo. Então, pô, se eu tiver 200, eu tenho o dinheiro da unidade, mais 4 meses até eu conseguir fazer a minha unidade faturar para ela mesma se pagar. Eu tenho esse fluxo de caixa reserva. Como que foi? Você teve esse fluxo desde o início? Você conseguiu já bater esse fluxo com as vendas da unidade? Como que foi esse planejamento? Não. Na verdade, a gente não chegou no ponto de equilíbrio ainda, né? A gente tá crescendo. Dezembro foi muito bom. Eu abri em agosto, né? Dezembro foi muito bom, mas porque é uma época, né, do ano atípico, né? Então, mas aí em dezembro eu consegui bater. Mas aí a gente desconsidera dezembro, porque, como eu falei, né? Tem que ser bom, né? E eu tento ser muito pé no chão. Não vou ficar contando com dezembro. Pra mim, dezembro é extra. Entendeu? Mais ou menos isso. E janeiro e fevereiro são meses mais, pelo menos no meu nicho, são meses ruins, né? Aí março já melhora, é Dia das Mães, né? E aí as coisas vão melhorando. Mas eu falo assim que a gente tem que fazer uma conta muito bem feita. Porque às vezes a pessoa realmente vai com o dinheiro pra comprar franquia. E o resto? E o capital de giro? Não dá. Não tem como. Entendeu? Você precisa fazer uma conta. Meu pai, ele tem muita experiência nisso, né? Então, a gente fez as contas para poder chegar no ponto de equilíbrio em 1 ano. De uma forma mais pé no chão mesmo, sabe? Pra gente se programar. Provavelmente, eu chegue um mesinho antes. Boa, pô. Maravilha. Então, assim... Mas a gente precisa, né? Porque eu não entendia muito bem sobre isso. Eu fui entender na franquia. A gente vende, mas muitas vezes, no meu caso, né? Porque os valores são um pouco maiores, eu vou receber depois. Né? Às vezes a pessoa parcela. Então, eu preciso ter o capital de giro. Tudo isso gera desconto, né? Sim. Precisa ter, não adianta. Não adianta você abrir a franquia com o dinheiro lá contado, porque ela não vai se sustentar. Ainda mais se for uma franquia nova, que você tem que trabalhar, entendeu? Quer dizer, todas você tem que... Mas quando a marca é mais nova, as pessoas não conhecem, ela requer um pouco mais de esforço para você fazer com que ela fique conhecida, né? Então, não adianta, você tem que ter. Você tem que ter um capital de giro. Não tem jeito. Por um bom tempo, eu falo assim. Ter um capital de giro por uns 6, 7, 8 meses. Mas é por questão de segurança. É porque eu penso muito assim, né? Eu prefiro pensar dessa forma. Porque eu quero que o negócio aconteça. Eu não quero fechar depois de 3 meses, porque eu não tinha o dinheiro pra pagar. E não vai ter. Não vai ter. Porque você vai ter que fazer o primeiro estoque, você vai ter que consolidar a marca, entendeu? Só se alguém tiver com muito, muito dinheiro e já fizer uma puta propaganda,
antes e aí estourar de vendas, mas mesmo assim, você precisa do dinheiro para fazer propaganda, entendeu? Então, eu acho que é uma conta que precisa ser muito bem feita mesmo, porque tanto da parte do franqueado, quanto da parte da franqueadora. Porque quando fecha a unidade, acaba queimando o nome da marca como um todo. Sim. Então, acho que é papel das duas partes. De novo, a gente fala sobre isso, né? Da responsabilidade compartilhada, tanto da franqueadora quanto do franqueado, né? Eu acho que saber escolher os franqueados também é uma coisa muito importante para a rede como um todo. Uhum. Porque senão... É uma coisa que você falou, eu já vi diversos negócios que eu já trabalhei, inclusive marcas hoje da nossa holding também, que estouram na inauguração, estouram no primeiro mês, atinge o ponto de equilíbrio no terceiro mês e aí o franqueado pisa no freio. Não continua com os investimentos em marketing, não continua com as metas e bonificações de equipe e o negócio morre. E aí, muitas vezes eles se perguntam, mas foi um sucesso no início e agora... E aí? É um trabalho contínuo. Se você tiver aquela empresa 10, 20, 30, 50 anos você tem que continuar fazendo a mesma coisa e mais, porque as coisas mudam. Com né? certeza. O mundo muda, as pessoas mudam, os gostos mudam, novas marcas vão chegando, novas coisas vão chegando, né? Então, esse trabalho de posicionamento, de fortalecimento, de marketing, de tudo, é um trabalho contínuo, que você vai fazer pela existência inteira da sua empresa. A gente vê marcas grandiosas, vamos dar o exemplo do McDonald's, né, que eu acho que todo mundo dá. Mas, gente, você vê o McDonald's parar de fazer propaganda? Não existe. Você não vê, você vê eles pararem de abrir lojas? Não vê. Não existe. Porque é uma coisa que, se eles fizerem isso, eles vão sumir, vão ser engolidos por outros negócios que vão chegar. Eu acho que até perde o sentido, sabe? Porque se você acha que foi um estouro e que ela vai se fazer sozinha, perde sentido de você trabalhar. Sim. Sabe, assim, você não Até... trabalha mais, simplesmente você não trabalha mais, você não pensa mais, você não se reinventa. É como se você morresse junto com o negócio, entende? Então, pra mim, não faz sentido. Até uma situação que não seria engraçada, mas acontece muito, por exemplo, como a maioria é alimentação, então você tem um giro de estoque um pouco maior, com prazo de validade menor. E aí, às vezes, o franqueado vai lá, abre a unidade dele, estoura, tem um faturamento X. Aí, 3 meses depois, ele tem o mesmo faturamento X, só que não sobrou a mesma quantidade, né, no caixa ali, no final, lucro líquido. Não, mas por que isso? Aí você fala, cara, teu primeiro mês, o seu estoque inicial estava na tua lâmina de investimento. Teoricamente, você não teve um estoque, por isso que sobrou aquela quantidade de capital. Agora não, você comprou o seu estoque, né? Então tem essa diferença. Realmente é um trabalho que a gente faz todo dia ali, dessa educação, de realmente mostrar isso. É uma via de mão dupla, Sim. ambos se ajudando, e depende da dedicação, tem que ter a dedicação, né, de ambas isso as que partes. o Vinícius está falando, eu venho sentindo faz 18 anos que eu estou no mercado de franquias. Eu já passei por vários segmentos, várias marcas muito legais, né? Hoje estou tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com alimentação, numa holding, com o Paulo, né? E uma coisa que a gente discute muito internamente enquanto equipe é essa educação do franqueado. Isso é um papel nosso, então a gente está agora com um trabalho inovador dentro da holding, onde a gente está com uma universidade corporativa, onde a gente vai ajudar aquela pessoa que nunca empreendeu a empreender, a entender o básico, que é o plano de negócios, o que é uma DRE, o que você não precisa. Não só da franquia, mas em geral. Né? Pessoas que não são, na realidade, a gente está lançando uma plataforma onde pessoas que têm a vontade de empreender, mas não tem franquias, nem franquias com a gente, ou tem franquias de outros negócios, mas querem entender como funciona, a gente vai dar essa oportunidade para essa pessoa meio que formar empreendedores. Sim. Porque é o que falta. Às vezes a pessoa ela tem muita vontade, né? Ela tem o capital, mas ela não sabe por onde começar. Né? Então, a gente sentiu essa necessidade, eu sinto isso há muitos anos, né? Que eu vejo pessoas que têm potencial, mas que acabam morrendo na praia porque não tem o mínimo de conhecimento. Então, a nossa equipe hoje, né, internamente, junto com o Paulo, a gente está desenvolvendo isso. Né? E eu acho que vai ser uma virada de chave dentro da nossa holding e possivelmente para outros negócios que pegarem pessoas
que vão ser formadas pela gente, sabe? Eu acho que pro vão pegar... mercado em si, exatamente, né? vão pegar pessoas Esses mais conteúdos entendidas. mesmos. Sim, Esses conteúdos isso é mesmo a muito gente bacana. está buscando muito, porque para educar o público que quer investir. Porque muitas vezes a pessoa vem falar com a gente e joga no Google, o que eu devo perguntar para investir numa franquia? E a pessoa nem sabe o que ela está perguntando, né, ali para o time comercial, para os executivos. Exato. Então, tudo isso é na intenção de realmente ajudar, né, o pessoal. Fabinho, vou precisar só mais uns minutinhos, eu vi o tempo ali, porque são duas perguntas que eu quero fazer para a Isa. Uma relacionada à política, não querendo colocar nenhum lado político aqui, mas você abriu a sua loja em agosto, né, do ano passado, antes das eleições, toda aquela questão de incerteza, e é uma coisa que vinha muito na ponta. O investidor, tipo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Tipo, se um lado ganhar, eu vou, se o outro lado ganhar, eu não vou. Como que foi para você essa decisão, de cenário político? Como que você observou isso na hora de você realmente fazer o aporte do seu capital ali para colocar? Que, querendo ou não, é uma economia real. É um centro da cidade, é o calçadão, é o pessoal ali, Sim. o fluxo de pessoas. Como que foi isso para você? Então, a gente fechou com a franquia em maio, né? Então, acho que a gente foi meio... Vambora, assim, sabe? Mas eu não tenho muito parâmetro, Vinícius, porque eu não tenho um ano para comparar com o anterior, entende? O pessoal tem reclamado um pouco, principalmente aqui no centro. Diz que o movimento caiu bastante. Mas eu, especificamente, não posso reclamar. Porque todo mês o meu faturamento cresce. Todo mês. Mas porque você trabalha Trabalha. e não Exato. depende de nada do governo. Então Né? é assim, às vezes eu tenho um pouco de receio de falar, porque eu não tenho parâmetro, entende? Então, assim, é óbvio, né? Ainda não cheguei no meu ponto de equilíbrio, mas já bati 87% dele, então a gente tá quase lá. Só que eu não posso comparar, né? Até às vezes o pessoal me pergunta, né? O pessoal que é daqui perto da loja, fala, Isa, como é que tá e tal? Eu não posso reclamar, porque pra mim tá funcionando, entendeu? Então, é óbvio, diminuiu, né? As pessoas estão comprando menos pelo que eles me falam, mas ali na loja, na IES, eu não posso reclamar. Talvez ano que vem eu volte... E aí a gente faz um comparativo aí pra entender. Mas hoje, assim, eu não posso reclamar. Até porque... Sou um pouco polêmico aqui, né? Da minha opinião. Se a gente pegar nos últimos anos, ainda mais essa galera que hoje tá investindo numa franquia, que são pessoas ali entre 30, 40, às vezes um pouquinho mais dos 40 anos. Essa galera começou a trabalhar e construiu, né, a sua fortuna, assim dizendo, né, o seu patrimônio dentro desse governo. Pode até ser contrário, né? Mas, querendo ou não, se a gente olhar na história, o Brasil sempre foi isso. Né? A gente teve aí alguns 4 anos um pouco atípicos, né, com Selic baixa, com superávit, né, com balança comercial e tudo mais. Mas o Brasil sempre foi isso, né? Então a pessoa... É só olhar e falar, vai dar um jeito. O Brasilzão é isso. O Brasilzão é a guerra, é tá na ponta, tá trabalhando. Não tem... A gente recebe muito essa questão de certeza e é o que a gente fala pro pessoal, né? O medo do empreendedor, independente se for com política, se for, às vezes, nunca trabalhei com cosmético. Às vezes a pessoa fala, eu nunca trabalhei na parte de alimentação, como é que eu vou abrir uma franquia de alimentação? O medo do empreendedor é comum, mas é o que a gente fala, é a melhor coisa que ele tem. Né? Porque... Sim, vai com medo mesmo. Exato. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Exato. Vai com medo, faz acontecer. Porque o contrário da coragem, a antítese, né? Acho que fala, de ser corajoso, não é ser medroso, né? É ser covarde. Sim, você não pode deixar o medo te parar, né? É ser covarde, porque o medo, ele é o combustível. Basta você saber se é um combustível que você não vai saber, tipo, é um álcool que você vai pôr num carro a gasolina, ou é um álcool que você vai pôr num carro flex. Porque o medo vai te trazer cautela, vai fazer você pensar muito mais, mas vai fazer você pensar no teu capital de giro. No seu capital de giro, mas entendeu? vai fazer você fazer aquilo acontecer de forma mais cautelosa. Né? Então, é muito isso para quem realmente quer empreender. Tá com medo? Vai!
Vai, é Estuda, normal. né? Estuda, vai entender, vai saber sobre capital de giro, que às vezes as pessoas não entendem o que é isso e que precisa disso, entendeu? Pelo menos por um tempo aí, pra não ficar apertado, pra não passar perrengue. E mesmo assim passa, né? Porque empreender é isso. É uns perrengues muito gostosos que a gente passa. Mas acho que essa questão que vocês falaram, né, da universidade, é uma coisa muito legal, porque conhecimento é muito importante, né? A gente saber o que a gente tá... Obviamente, não vai conhecer tudo. Você vai abrir um negócio ainda meio... Mas pelo menos você já entendeu muita coisa, né? Então, isso é muito importante. Boa. E Pra gente encerrar, eu vi uma pergunta esses dias, apareceu pra mim na internet, num podcast, eu falei, eu vou usar ela hoje. Ai, meu Deus, vamos lá. Ela é faz a gente pensar um pouquinho. Porque assim, minha visão pessoal, né? Empreender é você transformar vidas, né? Não só a sua, pra você conseguir alcançar aquilo que você quer, mas a dos outros. E até, pra você ter uma noção, vou te dar um exemplo do que aconteceu. Tava em São Paulo recentemente com o Paulo, fazendo umas gravações numa unidade nossa que a gente tem lá, e chegou um menino, uma criança, que vai praticamente todo dia lá com o avô. E ele viu lá no fundo o franqueado sentado e ele viu o Paulo. E aí ele foi lá, a gente conversando, ele chegou todo quietinho, o franqueado cumprimentou ele, achando que ele estava indo falar com o franqueado. Ele cumprimentou o franqueado e ele olhou e falou assim, você que é o dono da franquia, né? Pro Paulo. Aí o Paulo falou, sou eu mesmo. Ele, pô, muito obrigado por ter criado essa marca. O seu sorvete é maravilhoso. Eu amo, muito obrigado mesmo. Que não, coisa mais fofa. Eu ainda mais que sou emotivo, fiquei só olhando e segurando assim, né? Pra não chorar no meio de todo mundo. Porque é muito isso, né? Pô, vamos colocar o Paulo, né, como empresário, empreendendo ali. É a marca dele, somos nós que trabalhamos para ele, as nossas vidas são afetadas. É o franqueado, são os funcionários do franqueado, são os clientes lá na ponta. Então, empreender é você, na minha opinião, né, transformar vidas em si. Mas a pergunta que eu vi, que eu queria ouvir a sua resposta agora, assim, pra gente poder encerrar, é o seguinte. O que você gostaria de fazer, né, ou de ter feito na sua vida, para que se amanhã você sofresse um acidente e esquecesse de tudo, mas alguém te contasse que você fez, você se orgulharia? Nossa, profunda essa, né? Eu tenho... Desde que eu criei a Heart & Soul, que era a minha marca, eu tenho um propósito muito forte, assim, de... que na minha vida eu quero impactar pessoas. De alguma forma. Então, eu não sinto que eu preciso fazer algo muito grandioso. Eu só preciso fazer a diferença na vida de alguém, de alguma forma. Então, por exemplo, hoje, quando minhas meninas falam assim, que às vezes vem alguém lá querendo roubá-las de mim, que elas falam assim, não, imagina, não largo a Isa de jeito nenhum, porque eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar com ela, eu me sinto bem aqui. Então, eu acho que esse é meu propósito, sabe? Fazer com que as pessoas se sintam bem, com que as pessoas... fiquem felizes perto de mim, ou com o meu produto, ou trabalhando comigo. Esses dias a gente recebeu uma mensagem que foi muito legal. Um cliente entrou em contato com a gente e comprou, no Dia dos Namorados isso, e comprou um presente pra noiva dele, e eu fui lá entregar. E eu entreguei, ela me olhou assim, ela falou, tem certeza que é pra mim? Eu falei, tenho, seu nome não é tal? Ela falou, é. Eu falei, então é pra você. No outro dia, ela mandou uma mensagem pra gente, agradecendo. Não foi... A gente vendeu o produto, né? Foi o noivo dela que comprou. Mas ela mandou uma mensagem agradecendo e falando que mudou o dia dela. Que foi muito incrível receber aquele presente e ainda com a qualidade que ela recebeu. Então, pra mim, sabe? Pra mim são pequenas coisas que bastam, assim, sabe? A pessoa lembrar de mim e falar, nossa, a Isa me ajudou com tal coisa. Eu falei que eu danço, né, até hoje. E lá no nosso grupo de dança, teve uma das meninas que mandou uma mensagem pra mim e falou assim, nossa, Isa, você é uma inspiração pra mim. Eu falei, puta merda, quem sou eu na fila do pão, sabe? Mas que bom, eu fico feliz com isso. Eu fico feliz de saber que as pessoas enxergam em mim uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que gosta de ajudar os outros, que faz as coisas de forma muito correta e sem querer passar por cima dos outros
de qualquer forma, sabe? Isso é criação dos meus pais, graças a Deus. Então, acho que pra mim é isso que importa. Não é um negócio muito grandioso. É óbvio, eu tenho muitos sonhos, né, de crescer profissionalmente, mas o real sentido pra mim é esse, sabe? É fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. Seja num presente, numa surpresa, seja no trabalho. Acho que é isso. Respondida essa pergunta? Respondida. Bom, eu acho que é isso. A gente chega aí no final do primeiro Franqueado de Sucesso. Um bate-papo muito legal. Obrigado, Amandinha, mais uma vez, pela disponibilidade ali, correria de todo mundo. Sem palavras para poder te agradecer. Você te quero como minha franqueada. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você, pela sua família, seu irmão, seus pais. Não vou chorar, não. Eu tenho um carinho gigantesco, uma admiração gigantesca por vocês, pela humildade. Tudo isso transmitiu nessa última mensagem que você acabou de falar. Então, muito, muito obrigado mesmo pela presença, pelo primeiro episódio. E é isso, né? Imagina, eu que agradeço. Não sabia que eu seria a primeira. Fico muito honrada. Eu que agradeço e sempre que precisar, estamos aí. Aí agora Obrigada. Vou passar o telefone do comercial pra ela, Mandinha. Aí a gente, né, ela já, virar master franqueada, multifranqueada, várias marcas, né? Vou adorar. Gente, obrigado, Fabinho, mais uma vez, obrigado. E é isso, tamo junto.